Olá, eu sou Bruce. Agora eu tenho 21 anos de idade e estou feliz. Mas poucos anos atrás, eu estava arrasado, sozinho e sem um teto para morar. E tudo isso por causa da minha mãe. Pelo que eu me lembro, minha mãe nunca ligou para mim. Nós sempre tínhamos comida em casa, mas era só isso. Ela nunca conversava comigo, nem me perguntava nada, a menos que precisasse de alguma coisa. Ela também ralhava comigo quando eu quebrava alguma coisa ou falava alto demais. Uma vez, no meio do inverno, ela deveria me buscar depois da aula. Mas se esqueceu disso e eu tive que voltar para casa andando, pois não tinha dinheiro. Eu fiquei molhado e tremendo de frio e passei várias semanas doente. Ela comprou remédios para mim, mas depois me forçou a ir à escola, pois seria um incômodo enorme para ela se eu ficasse em casa. Isso me deixava confuso e magoado quando eu era criança, mas eu fui me acostumando à medida que fui crescendo. Quando eu virei adolescente, eu raramente ficava em casa. Eu sempre saía com meus amigos e, às vezes, até passava a noite fora, pois ninguém se importava se eu estaria em casa ou não. Então, eu podia fazer o que quisesse, desde que não criasse nenhum problema para minha mãe. Eu ia mal na escola, mas fazia o suficiente para que meus professores não ligassem para ela. Eu não ficava esse tempo todo fora de casa por gostar. Na maioria das vezes, era porque eu sentia que não tinha casa. Minha mãe sempre teve homens na vida dela. Eles vinham e, depois de alguns anos, partiam. Então, parecia que eu era uma espécie de hóspede em uma casa com dois estranhos. Meus padrastos eram mesmo estranhos. Já minha mãe não era, mas eu sentia como se fosse. Bem, eu era grato a eles por, pelo menos, não terem abusado de mim nem me deixado sozinho. Mas tudo mudou quando eu fiz 17 anos e ela começou a namorar um militar reformado. Cara, como ele era durão. Ele estabelecia regras, tipo, eu passei a ter um horário certo para voltar para casa e tinha que fazer tarefas em casa. Ele sempre dizia que iria me fazer virar homem, pois eu era muito mimado. Eu o odiava e não obedecia a regra alguma. Um dia, eu cheguei em casa muito tarde e ele estava me esperando, vermelho de raiva. Eu nem sabia por quê. Afinal, essa casa nem era dele. Enfim, ele começou a me passar um sermão, dizendo que eu tinha que obedecer às regras dele, pois ele era o homem da casa. Ele estava falando tão alto que minha mãe acabou se acordando. Eu revirei os olhos até ele avisar que eu deveria sair de casa assim que completasse 18 anos. Eu mal acreditei quando ouvi aquilo. Aí, olhei para minha mãe, esperando que ela me apoiasse de alguma forma, mas ela simplesmente voltou para o quarto sem dizer nada. Ele ficou tão bravo comigo que me fez correr ao redor da casa no meio da noite e gritava sem parar. Minha mãe saiu de casa de novo, mas só pediu pra gente fazer menos barulho, pois ela queria dormir. Ainda bem que estava chovendo, então ninguém podia ver minhas lágrimas. Nos meses seguintes, eu tinha tanto medo de ficar em casa quanto fora dela. Eu estava sempre ansioso e com raiva. Finalmente completei 18 anos. Estava preparado para ser expulso de casa, mas meu padrasto foi generoso. Aliás, minha mãe lhe pediu que pegasse leve comigo. Então, o novo acordo era que, se eu quisesse continuar morando naquela casa, eu teria que pagar um aluguel pelo meu quarto. Eu topei, pois esse era o único lugar que cabia no meu orçamento naquele momento. Todos os outros quartos que eu havia procurado custavam mais. Foi super difícil encontrar um emprego. Eu trabalhei em uma rede de fast food por um tempo, mas estava tão infeliz com a minha situação em casa que tive dificuldade de conversar com as pessoas. Então, acabei saindo de lá e indo trabalhar em uma fábrica. Eles pagavam mal demais lá e o horário de trabalho era péssimo, mas eu não tinha escolha. Então, continuei trabalhando lá. Era melhor que ficar em casa. Toda noite, quando eu voltava do trabalho, meu padrasto me importunava com suas regras e minha mãe concordava quando ele dizia que eu era burro, inútil e que só ocupava espaço em casa. Eu os odiava com todas as minhas forças e teria chorado todas as noites antes de dormir se não tivesse tão cansado. Um dia, eu esqueci minhas chaves em casa e quando voltei depois de um turno de 12 horas, liguei para minha mãe para ela abrir a porta para mim. Mas ela disse que tinha saído e que eu tinha que esperar. Eu esperei na porta de entrada por algumas horas e acabei pegando no sono, de tão exausto que eu estava do trabalho. Eu acordei com ele chegando e com a ira deles ao me ver dormindo na porta de entrada, como se fosse um mendigo. Eles se sentiam infelizes juntos e resolveram adotar um cachorro. Pois é, precisavam cuidar de alguém. Era irônico ver eles tratando aquele cachorrinho melhor do que a mim. Eles gritavam menos com ele do que comigo. Então, enfim, uma noite, enquanto eu tentava dormir, meu padrasto abriu a porta e gritou comigo por ter deixado a louça suja na pia. Eu o ignorei até ele sair para passear com o cachorro. E aí, decidi dar um basta naquilo. Fui à cozinha e quebrei todos os pratos sujos que eu não tinha lavado por estar exausto de tanto trabalhar.
Minha mãe veio para ver o que estava acontecendo e ralhou e gritou comigo, mas eu a ignorei, peguei minhas coisas, minha mochila e saí de casa sem olhar para em uma pousada suja e barulhenta por alguns dias, e isso era insuportável. Eu já passava o dia trabalhando em uma fábrica barulhenta, então estava sempre cansado. Mas era melhor do que morar com minha mãe e com o namorado dela. Depois de um tempo, eu aluguei um quarto e me senti muito melhor. Lá era tranquilo e ninguém me importunava no meio da noite. Meu trabalho continuava horrível, mas eu não ligava mais. Nas minhas folgas, eu me esforçava para aprender a codificar. Eu sabia que não conseguiria fazer faculdade por causa da minha situação atual. E a profissão de programador era muito bem paga. Então, só me restava tentar aprender sozinho mesmo. Minha vida foi melhorando aos poucos. Depois de passar um ano vivendo daquele jeito, pulando de um emprego para o outro e passando todo o meu tempo livre aprendendo programação, eu finalmente peguei uma namorada, a Eve, que me fez super feliz. Pouco depois, nós juntamos nossos trapos e alugamos um apartamento até a minha mãe reaparecer na minha vida. Ela ligou para mim um dia, quase chorando. Só de ouvir a voz dela, eu comecei a suar e a tremer de ansiedade. O cara do exército a tinha largado e ela estava sozinha e sem dinheiro. Eu não sabia se queria voltar a ter contato com ela, mas a Eve disse que valia a pena tentar se ela tivesse mudado. Aí, eu e a Eve fomos ao encontro da minha mãe. Ela estava mal. Parecia ter envelhecido uns 10 anos. E me senti incomodado quando ela me abraçou e fingiu ter sentido a minha falta. Ela nunca fez isso, nem quando eu era criança. Eu fiquei calado a noite toda, ouvindo minha mãe conversar com a Eve, contando histórias engraçadas da minha infância para ela. Eu não achei nenhuma graça nelas. Eu sentia um mal-estar físico ao estar ali, naquela casa. E também fiquei pensando, onde estava o cachorro? Será que o militar tinha levado ele? Ou feito coisa pior? Eu senti até pena do cãozinho. Mas aí eu pensei, vai ver, ela mudou mesmo e talvez, ao ficar sozinha, tenha se dado conta do quão errada estava. Então, resolvi dar uma chance para ela. Eu conversava com ela pelo telefone uma vez por semana. Ia lá uma vez por mês e até comecei a ajudá-la um pouquinho com dinheiro. E ela agia como se estivesse grata por tudo. Um dia, fui até a casa dela sozinho e ela começou a falar mal da Eve. Que ela não era boa o suficiente para mim, que estava só me usando e que eu deveria terminar tudo com ela. E, pasmem, voltar a morar com ela. Isso me pegou de surpresa, pois geralmente ela era bastante simpática com a Eve. Quando eu tentei defender a Eve, a minha mãe me chamou de ingrato e disse que nem queria que eu tivesse nascido. Foi doloroso perceber que ela não tinha mudado nada e que eu havia desperdiçado meu tempo com ela por sentir um pouco de culpa. Ela só pensava no próprio umbigo. Era uma pessoa tóxica e tinha ignorado a minha existência desde sempre. Então, eu disse a ela tudo o que estava entalado na minha garganta e falei alto com ela por cerca de meia hora. Depois, eu peguei minhas coisas e estava me preparando para sair. Naquele momento, minha mãe correu atrás de mim e fingiu ter caído. Ela ficou lá, deitada no chão, chorando e dizendo que todo mundo tinha a abandonado. Ela parecia um bebezinho, mas eu não senti nada. Depois de algum tempo, ela se levantou e tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Nesse momento, eu saí, calado, e sem demonstrar nenhuma emoção. Fiquei pensando em como ela continuaria sentada naquela sala, sozinha, sabendo que tinha arruinado tudo, mas que nunca tinha tido coragem suficiente para se arrepender e pedir perdão. Eu voltei para a Eve, que era quem me amava, e desatei a chorar. Jamais tinha feito na vida. Eu me abri com ela, coisa que eu também nunca tinha feito detalhadamente, e contei tudo para ela durante horas a fio, enquanto ela ficou ali, me apoiando. No dia seguinte, ela me levou para sair. Nós fomos ao cinema, ficamos admirando os patos no parque, vimos nossos amigos e depois ela fez uma coisa inesperada à noite. Ela se ajoelhou e me pediu em casamento. Foi estranho e eu não entendi o que estava acontecendo, pois, sabe, é o homem que deve fazer isso. Mas ela não ligava para isso, pois achava incrível ter conseguido me reerguer, mesmo tendo sido criado em um ambiente tão tóxico, e queria viver comigo pelo resto de nossas vidas. Eu me senti super bem e disse sim. Eu cortei contato com a minha mãe, não falei mais com ela, nem a visitei. Acho que ela não merece meu amor, nem minha atenção depois de tudo o que me fez passar. Mas agora eu estou muito feliz. Minha vida não é perfeita, mas eu tenho a Eve e todos os meus amigos, pessoas que me amam de verdade. Conte pra mim nos comentários se você